Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, no programa do final de semana, que a gente tá aqui para trocar uma ideia sobre diversos assuntos que estão pipocando aí no Brasil e no mundo. E mais uma vez estamos na nossa edição especial da geopolítica na Latinoamérica. A gente adora fazer esse tipo de programa aqui. Sempre alguém fica emocionado, o Márcio Fabiano fica emocionado, a gente ouve músicas latinas e fica muito mais animado também. Enfim, todo mundo fica feliz, é uma maravilha. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje aqui nós temos o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Vamos sair aqui um pouquinho da América continental, né? A gente vai navegar um pouquinho ali pra zona, digamos, mais caribenha. O senhor Márcio Fabiano. Olá, que tal? Eu estou muito contente porque vou a praticar meu portunhol. Aí o nosso ouvinte lá do Chile, da Bolívia, da Argentina vai ouvir Márcio falando esse portunhol, vai ficar pensando, o que é que esse cara tá pensando? E também temos aqui a senhora Lídia Verônica. Oi, gente. Bom, hoje é dia, né, ela meio que já adiantou aí qual é o tema de hoje. Hoje é dia de a gente falar sobre a geopolítica na Latinoamérica, especificamente ali na área geográfica do Caribe. Em especial, aí o nosso foco estará em dois países, o Haiti e Cuba, que são aí dois países em que, enfim, tá fervilhando a questão política, tá fervilhando a questão social, e a gente vai tentar compreender um pouco mais aí sobre esses dois países. Eu acho que a gente já comentou aqui anteriormente que não é simples falar sobre Cuba. Ninguém pode fechar aí um parecer sobre a ilha dos irmãos Castro, né? A ilha agora que não tem mais esses dois players, né? Não tem mais esses dois indivíduos e que tenta manter o seu sistema, tenta manter aí a sua organização centralizada no Partido Comunista Cubano. E o Haiti, né? Essa nação tão fundamental que tem uma história tão marcada aí nas revoluções do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, em especial a revolução que liberou os negros escravizados do jugo da escravidão na ilha, mas a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho sobre esse assunto, porque antes a gente vai para os nossos recadinhos. Você que nos ouve, toda semana a gente faz esse convite para você, mas a gente nunca cansa de convidar, porque é sempre bom, né? Por que a gente quer convidar você? E o que é que a gente quer fazer? Que convite é esse que a gente quer fazer? Se você nos ouve há um bom tempo, você já deve saber que a gente faz esse conteúdo aqui com muito carinho. E você pode nos ajudar a manter esse projeto se tornando apoiador e apoiadora, né, Lídia Verônica? É verdade, a partir de R$4 você já pode ajudar o nosso projeto a crescer e também fazer parte dele, né? Porque a gente tem um grupo secreto lá no Facebook que os nossos apoiadores acabam que participando indiretamente e às vezes diretamente também dos nossos projetos, que é o podcast e nosso conteúdo, né, da nossa página. Então, se você quer fazer parte do nosso time, né, e quer também apoiar o nosso projeto anonimamente ou não, porque a gente gosta sim de exibir os nossos apoiadores, nós temos muito orgulho de vocês que tá nos ouvindo aqui agora e de você que vai ser nosso próximo apoiador, e a gente gosta de mandar beijinhos e ler seus comentários durante o nosso podcast e também nas redes sociais, né, claro, você é nosso chegado, nosso conhecido, você não vai passar desapercebido. Então acesse o apoia.se/historiante e descubra uma forma, né, de contribuir com o nosso projeto e, claro, fazer parte dessa nossa família do Historiante. É isso aí. Siga aí o recado da senhora Lídia Verônica. Vá na descrição desse episódio e clique no link aí para o nosso Apoia-se. E claro, né, quem ouve a gente, não é só apoiando que você vai nos ajudar. Você nos ajuda, por exemplo, compartilhando esse episódio. Compartilhe aí agora. Clique aí no botãozinho de compartilhar. Mande para os seus amigos, suas amigas, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, seja lá qual rede você gosta de ouvir. Compartilhe agora. Isso já nos ajuda bastante e não precisa pagar nada. É de graça. E para estreitar os laços conosco, que tal você participar da nossa pesquisa de opinião, né, Márcio? Exatamente. Quando você nos responde como você é, de onde você é, o que você pensa e o que você quer no jogo do bicho dessa vida de podcasts, a gente melhora a nossa programação, o nosso planejamento e a nossa
produção de conteúdos inteligentes, bacanas e espertos. Joey gostaria de hablar um feedback. Aproveitando o feedback. Aproveitando o momento, eu gostaria de mandar um beijo, que todo mundo aqui já sabe, para Juliana Duarte, nossa apoiadora, nossa seguidora, nossa fã do nosso podcast, o Historiante. A Juliana Duarte mora em Carnaíba do Sertão, que é um distrito aqui de Juazeiro da Bahia, onde nós gravamos, e ela me reconheceu pela voz. Num episódio engraçadíssimo, estava eu no consultório médico a receber os exames da minha tia septuagenária, e quando eu fui fazer algumas perguntas à atendente, ouço uma voz de moça dizendo Márcio. Não é? Pensei eu que já era a eternidade me chamando. O interessante é que ele tem 3 vezes, tem que ser uma coisa bem cabalística, né? Claro! E aí eu olho para trás, tá aquela moça bonita, cheia de simpatia, e disse: você é o Márcio do Historiante, minha gente, não vou lhe dizer a vocês, eu me tremi todinho. Eu disse: eu sou. Eu disse: será que eu tô devendo alguma fatura, alguma coisa? Mas era a fofa da Juliana Duarte, que ouve a gente, que gosta da gente, que curte a gente. Espero que nosso conteúdo continue aprimorando a tua inteligência. Um grande beijo para você e um beijo para Ronivon. Ronivon, você já recebeu um abraço. Esqueci. Você já recebeu um abraço no outro podcast, mas não fui eu agora tô te mandando um abraço e te dizendo que eu acho que eu te ligo breve pra gente combinar aquela trilha até a Gruta de Patamuté. Isso aí. Vamos aproveitar aí o embalo, Kleber, e manda um beijo aí para os apoiadores. Vamos mandar aqui um abraço para os apoiadores que acreditam aqui no Historiante e que apoiam este portal educacional, que é Edson Luiz e Genidete Pereira Lavô e Romário Chaves Oliveira. Vocês sintam-se abraçados aqui pelo Historiante, vocês e todos os outros que acreditam e apoiam aqui o portal Historiante. Agora, só essa questão de Márcio, alguém chegar assim e falar: Márcio, você é do Historiante? Acho que se fosse comigo eu saia correndo, porque com essa galera aí do Bolsonaro prendendo aí a torta e a direito, vão dizer: pronto, chegou minha vez. A lei da segurança nacional, né, Kleber? Você ia estar enquadrado. Lei de segurança nacional. Kleber, você definitivamente é um dramático. Ok, então é isso, vamos para nossa pauta. Mais uma vez pegamos nosso aviãozinho Pan-Air e fazemos a boa e velha viagem pela Latinoamérica, essa terra-mãe tão maravilhosa com seus filhos, mas que também sofre com tantos problemas e dilemas históricos e sociais. O episódio de hoje será o mais caribenho de todos os anteriores, porque nossa ponte aérea vai passar por Cuba e Haiti, 2 centros de processos geopolíticos bem particulares. Nossa primeira parada é no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, capital cubana. Lá, desde o último fim de semana, a situação ficou tensa e parte da população tomou as ruas da ilha, gritando "abaixo a ditadura" e "pátria e vida", uma referência ao lema oficial do regime, pátria ou morte. Os manifestantes se posicionaram contra a mistura explosiva da carência de alimentos e da falta de vacinas contra a Covid-19. A crise econômica que a ilha sofre há anos foi agravada pela pandemia que afetou gravemente o setor do turismo, principal fonte de riqueza local. No domingo, na cidade de San Antonio de los Baños, perto de Havana, e Palma Soriano, em Santiago, uma faísca foi acesa, algo que mais tarde se espalharia por todo o país. Em princípio, os longos apagões de eletricidade e a vacinação contra a Covid-19 eram as motivações. Logo depois, as demandas se transformaram em gritos por liberdade e exigências de mudanças políticas. Como sempre alertamos aqui no Historiante, Cuba não pode ser analisada por uma ótica simplista. Entender a ilha, sua política e posicionamento global requer um aprofundamento cuidadoso. A revolução comandada por Fidel Castro e Che Guevara, que não foi comunista em seu princípio, foi acompanhada de uma aproximação do próprio Fidel com o governo norte-americano, que o via de modo ambíguo, como um jovem idealista promissor, mas também como uma incógnita para os planos dos Estados Unidos na Latinoamérica. Aos poucos, o distanciamento entre os dois acarretaria no embargo norte-americano sobre a ilha e na aproximação de Fidel com a União Soviética, o que enfim levaria Cuba a desenvolver políticas comunistas de fato. Hoje, Cuba possui algumas características que muitos consideram como ambíguas. Enquanto a educação e saúde são sólidas
sólidas e fazem inveja a países desenvolvidos. Precisamos lembrar que Cuba possui vacina própria, a Abdala, com 92% de efetividade contra a Covid-19. A política permanece restrita e pouco da democracia moderna por lá é praticada. Fazendo a ponte aérea, vamos desembarcar no aeroporto Toussaint Louverture, em Porto Príncipe, capital do Haiti. Acho que a gente já pode começar daqui. O indivíduo que dá nome ao aeroporto, Toussaint Louverture, foi líder de uma das mais importantes revoluções negras da história moderna. Sob sua liderança, os negros escravizados haitianos empreenderam uma revolução que os libertou do escravagismo, instituindo um país comandado por negros libertos no meio das colônias americanas. No século XX, uma sucessão de presidentes foi marcada por profundas instabilidades políticas e econômicas no país, que assistiu estarrecido ao recente assassinato de Jovenel Moïse, o então presidente eleito. Moïse governava o Haiti desde 2017 e, no ano passado, rompeu com o legislativo e passou a governar por decretos. Ele dizia que ficaria no cargo até 7 de fevereiro de 2022, o que causou revolta da oposição, que reclamava o fim do mandato em 7 de fevereiro desse ano. A atual crise política do Haiti se iniciou na última eleição presidencial, realizada em 2015. Enquanto isso, a população haitiana, principalmente as classes trabalhadoras, sofre com sérios problemas econômicos e de saúde. São dois países com duas histórias distintas, com duas realidades bem diferentes. Como é que vocês conseguem ler essas crises no Haiti e na Cuba, meus queridos companheiros de bancada? Essas duas crises são duas crises que são bem distintas devido à situação, tanto pela questão política como questão econômica. Essa questão, por exemplo, da crise em Cuba, a gente vê que agora, com a pandemia do Covid, se tornou uma, digamos, tempestade perfeita para uma situação de crise em Cuba, porque vamos lembrar que há esse embargo ainda contra Cuba, que é um embargo que as próprias autoridades norte-americanas, quando implantaram esse embargo, que foi resultado da nacionalização de empresas norte-americanas que tinham investimentos em Cuba antes da Revolução Cubana, essas empresas, após a tomada de poder por Fidel Castro, elas foram nacionalizadas devido a, entre aspas, esse prejuízo, elas foram nacionalizadas e os Estados Unidos decretaram esse embargo como uma forma de retaliação contra o governo cubano. E esse embargo, ele está até hoje perdurando. E devido a esse embargo, por exemplo, Cuba, ele teve dificuldades de conseguir até respiradores para tratar os pacientes de Covid-19 na pandemia, para vocês verem como essa questão é cruel. E não adianta só falar vamos mudar o governo e não falar vamos suspender o embargo, porque se falar só de um ponto e não falar do outro, aí já se torna só mesmo aquele mesmo argumento vazio que muitas vezes é ladeado aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos aí que a pessoa vê mensagens, não sei de quem, falando bobagens. Tem que argumentar nos dois sentidos. Se há uma dificuldade em Cuba, há uma dificuldade muitas vezes gerada pelo próprio embargo. Que há restrições de liberdade em Cuba? Existem sim restrições de liberdade que elas devem ser aplacadas a partir do momento em que já vai mudando essa questão governamental. Já não são mais os Castros que estão no governo, já é um governo que está fora desse âmbito, digamos, familiar, que já que era Fidel Castro, ele repassou o governo para o irmão e dessa forma não tem mais aquela áurea, digamos, revolucionária ali com a faixa presidencial. E isso vai gerar, mais cedo ou mais tarde, modificações políticas. Não tem como fugir disso. Já fazendo a ponte aérea para o Haiti, uma das coisas que mais dá, digamos, raiva, ódio, isso mesmo, ódio a palavra, é ver certas pessoas de determinados ambientes religiosos dizendo o Haiti é um país pobre
porque lá não é cristão, eles praticam voodoo. Aí por isso eles são amaldiçoados. Isso eu já ouvi. Eu, professor Kleber Roberto Silva de Carvalho, já ouvi um cristão falando exatamente isso no momento que teve o terremoto lá no Haiti, que causou aquela devastação, mais de 200 mil mortes. Eu vi um cristão de uma determinada vertente evangélica dizendo isso. Eles estão sendo castigados porque eles praticam uma religião que não é o cristianismo, é o voodoo. E Deus está castigando eles. Sendo que uma pessoa que diz uma asneira dessa, um preconceito desse, ele não está analisando os fatores, que são fatores históricos que fizeram com que o Haiti se tornasse uma das nações mais pobres do mundo e a mais pobre do continente americano, já que lembrando que lá foi a primeira revolução de escravos negros que deu certo e se transformou em uma república. Isso não poderia ser exemplo para outras nações. Então, a partir daí, já começa a ser visto como aos olhos aquele país de negros revolucionários. E ainda tem a questão da dívida externa para pagar a sua independência, que isso exauriu o Haiti durante 120 anos. Não foi 12 anos, 120 anos o Haiti foi exaurido economicamente para pagar sua dívida devido à independência. E tem muitos outros fatores que eu acho que a gente vai abordando aqui durante o podcast. Bom, sobre essa questão da mudança, né, a transição da política na Cuba, eu acho que ela já começa quando eles abrem as portas para o turismo, né? Eu acho que eles já começam a como eu posso dizer, não intencionalmente, né, querendo mudar a visão política, mas por necessidade mesmo, né? Com esse distanciamento da China, enfim, esse isolamento, né, do petróleo e tudo mais, essa troca econômica que eles perdem, né? Eles se veem na necessidade de investir no turismo. E eu acho que aí começa a mudança na visão política, especialmente da população, né? Ter contatos com outras culturas e outras mentalidades também, né? Enfim, e também a questão da internet, né? Quando o Fidel ali dá aquela liberada na internet também ajuda a galera a mudar, né, um pouquinho do pensamento político. Eu não vou julgar e dizer com certeza que eu não sei, né? É um pensamento meu, uma opinião minha, mas eu entendo que quando eles conhecem outras realidades, eles passam a querer conhecer novas realidades ou trazer, né, para o país uma nova perspectiva. Então, essa nova geração que tem acesso à internet, que tem acesso a essas outras culturas através do turismo, eu acho que elas começam a mudar a mentalidade daí, entende? É uma opinião minha, certo? Eles falam hoje que a mudança na opinião política, como o Kleber falou, né, é da nova geração. Mas o que tem de diferente nessa nova geração, se não isso? Se não esse contato com o mundo externo, seja pela internet ou pelo turismo. Então acho que vai por aí. Essa mudança política, ela começa aí no momento que eles abrem as portas, que para eles é uma necessidade e entendem como uma exceção e acham que está tão consolidada a ideia de revolução na população que não temem que eles possam mudar. Eu acredito que eles possam até ser patriotas e tudo mais, mas conhecendo outras realidades, a nova geração passa a sonhar diferente, né? Minha gente, se eu dizer uma coisa aqui a vocês, a gente estava falando num outro podcast aqui, um podcast secreto que nós gravamos para os nossos apoiadores e apoiadoras. Então, se você quiser saber o que nós gravamos, apoie-nos. Sobre intelectuais orgânicos, e eu vou fazer aqui uma série de questões, mas antes de mais nada eu vou falar de mim, Márcio, em relação a Cuba. Eu sei muito pouco de Cuba. E acho que essa ausência de conhecimento real sobre o que é esse país tão pequeno, tão bonito e que incomoda tanto o mundo, que Cuba é babado. Cuba, qualquer coisa que saia de Cuba é babado, né? A melhor definição hoje é Cuba é babado. Cuba é babado. Porque incomoda lá os Yankees, incomoda a Rússia, incomoda a China e incomoda muito especialmente, né, aos brasileiros que gostam de dar sua opinião sem saber absolutamente de nada. Particularmente, a mim me incomoda essa ausência
de liberdade, 100% de liberdade em Cuba. Contudo, quando eu estava lendo os textos que nós pesquisamos, que a turma aqui do historiante pesquisou para que a gente pudesse ter argumentos mais sólidos para conversar com vocês, eu estava raciocinando diante da matéria não só da BBC, mas a matéria da CBN sobre o porquê desse movimento, né, nas ruas dos cubanos, nas ruas desses protestos cubanos do último domingo, dia 11 de julho, e fiquei ali me lembrando e raciocinando e fiquei pensando, acho que uma coisa que Lídia falou foi muito importante, existe uma outra geração mais jovem que não é a geração oriunda da Revolução. A Revolução foi nos anos 50. Confere aí. Ela vai durar praticamente toda a década de 50, mas ela vai realmente chegar ao seu objetivo em 1959. 1º de janeiro de 1959. Pronto, no Réveillon de 1959. Então, claro, essa geração está envelhecida, né? Esses hermanos e hermanas de Cuba de la Revolución já estão hoje com mais de 70 anos. E essa paixão que Cuba acende, não só na esquerda, mas também na direita, ela já é, na minha opinião, uma coisa já ultrapassada. Porque o que é que acontece? Eu, particularmente, as informações que eu tenho de Cuba são do livro A Ilha, publicado pelo jornalista Fernando Moraes, um brasileiro que fez esse livro-reportagem lá no final dos anos 70. Foi um livro que já teve 30 edições e fez muito sucesso na época do lançamento. Inclusive, ele foi bastante criticado porque diziam que ele estava defendendo Fidel Castro, aquelas coisas todas. São informações que eu tenho de alguns documentários que eu vi sobre a ilha, né? Essa ilha caribenha, e são informações que a gente acaba ouvindo uma coisinha ali, uma coisinha acolá, né? Eu tenho alguns amigos que eu não conheço Cuba, eu tenho muita vontade de conhecer Cuba, tenho alguns amigos que foram e que me disseram assim, esses amigos são pernambucanos e eles me chamam de baiano, disseram, baiano, olha, uma coisa que um deles, Josué Nogueira, virou pra mim e disse, baiano, uma coisa que me impressionou em Cuba é que há um padrão, a gente não vê as pessoas por exemplo, ostentando roupas de marca, joias, bijuterias, relógios, essas coisas todas, mas a gente vê as pessoas limpas, asseadas, não há pobreza, não há mendigos, então a gente vê como se fosse um padrão ali. E aí, eu quero concluir essa primeira parte do pensamento dizendo o seguinte, nós só podemos dar uma opinião sobre Cuba se a gente conversar com alguém de lá. Se uma parte da população, porque segundo as matérias foi muita gente que foi no dia 11, houve muita briga, houve um pedido do presidente cubano para que os revolucionários fossem às ruas para defender a revolução, não é? Isso me lembra o Bolsonaro, inclusive, tá? Sem comparações, lógico. E aí eu trago uma pergunta para encerrar essa minha primeira parte, que depois eu volto a falar. Se estão incomodados, tem alguma coisa. Toda vez que pessoas de uma nação, sejam elas da esquerda, nações dirigidas pela esquerda ou pela direita, vão às ruas, tem alguma coisa que está incomodando. O que é que incomoda os cubanos? Eu vou bater de novo nessa tecla da nova geração e o contato externo que ela teve com essas medidas de necessárias, né, para movimentar a economia deles. Eu acredito sim que tem essa questão, né, da população, né, dessa nova geração ter conhecido, ter contato com o mundo externo, mas também a crise, né, que eles estão passando. O mundo inteiro está em crise. Então, a crise econômica, ela afeta os países mais pobres, querendo ou não. E, embora Cuba, a saúde seja, assim, resguardada pelo governo, né, o governo tem cuidado bem, e a Cuba é um dos números mais baixos, né, em relação a grandes potências como os Estados Unidos, a Alemanha, o Canadá. Cuba, ela é modelo, né, nessa questão. Eles deram auxílio, né, pro pessoal que ficou em isolamento social, o que ajudou a conter a doença no continente, né, mas o mundo não tá viajando, a não ser por necessidade, né. Então, eles perdem aí no turismo, porque, além do isolamento social do país, o isolamento social do mundo, enfim, a economia vai cair. E eles estão, digamos assim, excluídos
excluídos nessa economia do petróleo que eles antes tinham, né? Os Estados Unidos excluíram eles fortemente, né? E a Venezuela ganhou aí em largada na frente de Cuba. Então isso aí, eles não têm mais esse recurso, né? Para poder girar a economia deles. Então a nova geração, possivelmente, aí com turismo, eles ganhavam um troquinho, né? Ganhavam uma coisinha a mais aí, né? E aí eles estão sem isso. Eu acredito que possa ter essa influência também, né? De eles poderem ganhar a mais com o turismo, além do que eles recebem do Estado, né? Então eles vão pra rua, eu acho que por essa questão da crise econômica que eles estão passando. E por saber que existe um mundo diferente lá fora, eu não quero discriminar a Cuba como um país horrível. Não é essa a minha intenção, não tô querendo dizer isso. A minha intenção aqui é falar sobre a nova geração, com novos sonhos, novas perspectivas. E a gente sabe que a Cuba, ela não é um país que tem investimento tecnológico, né? Justamente para poder conter essa questão do idealismo. Mas a nova geração, ela tem esse conhecimento. E ela quer. Claro que o capitalismo ele é sedutor, né? Ele seduz por conta do consumo. A sociedade de consumo seduz pela questão do acesso aos bens de consumo. O desenvolvimento que, por exemplo, os anos de governo Lula tiveram no Brasil, eles tinham como base fundamental a questão do consumo. Quanto mais o trabalhador consumisse, quanto mais ele tivesse acesso aos bens de consumo, mais feliz ele seria, melhor ele ficaria, e de fato é. Quanto mais bens de consumo você tem acesso, você fica melhor. Só que a gente precisa entender isso dentro do contexto da história de Cuba. Muita gente erroneamente entende que o movimento, a Revolução Cubana, ela se deu com um viés marxista comunista, e na verdade não foi. O movimento de rebelião que Fidel Castro liderou no início não tinha a ver com qualquer ideal comunista ou marxista, mas tinha necessariamente uma necessidade bem associada à vida dos cubanos mais pobres, com o governo Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, ele foi eleito, né, num sistema democrático, mas ele era extremamente violento e corrupto. Então Fidel, que fazia parte de uma nova geração cubana, se organizou, mobilizou aí a galera e junto ele, o irmão, o Che Guevara, o argentino, né, que conheceu o Fidel no tempo lá do México, eles vão se organizar e vão fazer essa revolução juntamente com as classes trabalhadoras, juntamente com o povo, e vão tomar o poder. Os próprios norte-americanos, eles não atacam Fidel logo de cara, e nem Fidel queria atacar os norte-americanos. Isso é muito engraçado, o pessoal não sabe disso, mas Fidel é entrevistado pela TV norte-americana, a imprensa gosta muito dele. Na primeira viagem que Fidel faz aos Estados Unidos, ele é recebido como um grande herói, quase que um Beatle, né, porque tinha aquela coisa, perseguição nas ruas, as meninas ficavam rodeando eles, os caras ficavam olhando pra ele, dizendo, poxa, que cara forte, que cara fantástico. Então, que ogro. Então eles, meio que os norte-americanos ficaram encantados com Fidel Castro. E os próprios norte-americanos, eles tiveram uma perspectiva meio dúbia com ele. Bom, vamos dizer que ele é um cara legal, e ele era representado assim, um jovem, forte, idealista, vamos torcer. Inclusive, alguns apresentadores pediam orações para Cuba, vamos orar pelos cubanos. A ruptura que vai acontecer é justamente quando Fidel vai atrás de investimento, de apoio, e os norte-americanos não conseguem enxergar em Fidel e no grupo que tomou o poder em Cuba como um grupo que atendesse às necessidades e aos planos que os norte-americanos tinham em relação aos países latino-americanos. Eles meio que, bom, não é bem isso que a gente quer não. E aí começaram a se distanciar e criaram toda essa questão do embargo e tal. O que foi que aconteceu com Fidel e com o regime cubano? Eles se aliaram a quem ofereceu ajuda a eles, e foram os soviéticos. E aos poucos eles foram identificando que aquelas pautas que eles defendiam na Revolução, aquela coisa de oferecer educação e saúde para as classes trabalhadoras, de acabar com o latifúndio, de privilegiar os menos favorecidos, tinha ligação com a pauta defendida
na União Soviética e pelo pensamento comunista marxista. Aí sim vai acontecer essa união. E é aí que a gente vai ter essa formação desse regime até hoje. Cuba já passou por uma mobilização em 94, né, que ficou conhecida como o Maleconazo. O Maleconazo aconteceu em 5 de agosto de 94, reuniu uma série de pessoas que marcharam ao longo do Malecón, que é uma via, tipo a orla de Havana, né, enorme, gigantesca, muito bonita, inclusive. Eles marcharam lá pelo direito de poder sair da ilha. Nesse caso, os especialistas vão apontar que não é a questão de sair da ilha, é a questão de transformar a ilha por dentro e modificar o regime. Que eu acho que é isso que a nova geração quer. Como eu falei, eu acho que eles têm um sentido patriótico, sim, de mudar a nação. Mas, como eu já falei aqui, para analisar Cuba tem que ser com o pé atrás. A quem interessa esse movimento e quais os indivíduos que estão mobilizando e dando, vamos dizer assim, botando a lenha na fogueira para que isso aconteça. A gente tem que sempre lembrar que existem interesses internacionais em torno da queda do regime cubano e da queda dessa mobilização cubana. Então, isso tem que ser visto com um pé atrás, porque mesmo as novas gerações podem ser extremamente reacionárias. E o Brasil é um exemplo disso, né? Sobre o Haiti, eu vou deixar a Kleber explicar. Por que o Haiti é o Haiti, Kleber? Bem, o Haiti, que é um dos países, infelizmente, um dos países mais pobres do mundo e o país mais pobre da América, foi uma nação que, depois da sua independência, ela sofreu uma série de crises, que isso vieram a resultar em o Haiti ser essa nação tão pobre atualmente. Como já dito no início, teve a questão da dívida externa, que o Haiti passou mais de 120 anos pagando essa dívida. E foi uma dívida contraída com a França, já que ela era uma colônia francesa e conseguiu sua independência. A dívida ela teve que pegar empréstimos com outras nações, com a Alemanha, Estados Unidos, para pagar esta dívida com a França. E já que a economia haitiana, que era baseada em açúcar, após sua independência, começou a ser baseada em subsistência, ou seja, plantio para conseguir alimentar a população. Mas a economia começou a sentir essa crise e precisava de contatos externos. E a França só aceitava a independência com o início do pagamento dessa dívida. E a França só reconheceu a independência haitiana após o pagamento, mais de 120 anos depois. Isso, e o pagamento dessa dívida deixou um rombo gigantesco na economia haitiana. E logo após o pagamento dessa dívida, ainda teve interferência norte-americana, ou seja, os Estados Unidos aí que adoram, né, invadir países para, entre aspas, colocar democracias, porque temos que botar Pax americana. A gente vê a interferência americana, por exemplo, em Cuba. Só lembrando, viu, gente, desses protestos que tiveram em Cuba, a gente via lá as bandeirinhas dos Estados Unidos lá, balançando, de um lado pro outro. Os cartazes mesmo, muitos cartazes eram em inglês, não eram em espanhol. O Brasil e a bandeira de Israel nos protestos. De Israel, né? Não entendo. Vamos dizer que é porque é parecido, os cubanos se confundiram com a bandeira dos Estados Unidos. Mito, né? Mas os Estados Unidos, eles invadiram o Haiti com o pretexto de manter uma base durante o período da Primeira Guerra Mundial. E com essa invasão, veio novamente a ter um período de exploração estrangeira no Haiti. E quando os norte-americanos saíram, a economia haitiana, que já estava arrasada, estava a mais, digamos, fragilizada possível. E ainda teve um período com 2 presidentes ditatoriais, que era François Duvalier, que era conhecido como Papa Doc, e depois com o filho de François, que foi Jean-Claude Duvalier, que foi conhecido como Baby Doc. E esse Papa Doc, ele era conhecido como o diabo do Haiti, porque era carrasco, cruel, ele enriquecia às custas da pobreza haitiana. E o Haiti, que já, lembrado, tinha essa dívida externa, que fragilizou sua economia, uma invasão americana, e depois entrou um ditador, ou seja, praticamente tudo em sequência. Foi poucas décadas depois desse período da ocupação americana que houve a entrada de um ditador, veio a destruir o país que ainda foi destruído fisicamente pelo sismo de 2010, o terremoto que
matou mais de 200 mil pessoas. Era um período que as forças brasileiras que estavam no Haiti, numa missão de paz, juntamente com tropas de outros locais, já que era uma missão da ONU, eles davam aquela visão de que estavam auxiliando a população, mas como tem até uma notícia no portal R7, que vem falando exatamente de acusações de crimes cometidos pelas forças de segurança da ONU. E essas forças de segurança incluíam tropas brasileiras. Ou seja, vocês veem que a situação do Haiti era muito fragilizada. Após a saída das forças internacionais, o país, que já estava fragilizado economicamente, estruturalmente, vem tentando, a duras penas, se reestruturar, e houve esse assassinato do presidente, que já tem acusações de ser um complô internacional. Isso aqui é uma notícia que está até no site Brasil de Fato, falando que surgem denúncias de relação da Colômbia, a oposição venezuelana, com o assassinato de Moisés, que era o presidente haitiano. E um país que já está em uma crise econômica, uma crise social, uma crise na sua própria infraestrutura, e ainda vê as instituições tão fragilizadas, a gente não consegue ver uma perspectiva de melhora nem a longo prazo, infelizmente. Lembrando que o Haiti até agora é o único país do continente americano que não começou a vacinação para a Covid. Agora que vai começar a partir de uma doação de vacinas feitas pelos Estados Unidos. A gente vê toda essa questão haitiana. É uma situação que, assim como a cubana, é algo que é bem complexo. Acho que daria um podcast de 3-4 horas para conseguir explicar toda essa situação haitiana. Mas, assim como Cuba, a gente vê que o Haiti também é um país que desperta interesses estrangeiros, e muitas vezes esses interesses acabam desestruturando todo aquele sistema político que já é fragilizado. Aí eu queria jogar uma provocação para vocês, que é o seguinte: as principais reivindicações que vão acontecer em Cuba vão ser relacionadas necessariamente a 1. Acesso à internet, 2. A questão da comida, e 3, a questão da vacinação. E isso, claro, são questões extremamente necessárias dentro de um contexto onde a gente está numa pandemia, está tudo lá se acabando, em todo mundo, na verdade, né? Diante disso, como é que vocês conseguem enxergar, por exemplo, o posicionamento do governo cubano em relação a essas reivindicações? Porque a atitude que eles vão tomar é de repressão. Inclusive, você falou aí da comida. Lembrei que minha amiga foi pra Havana há uns 2 anos atrás. E aí, né, ela fez todo um vlog, né? Ela é influencer de viagem. E aí ela mostrando que nos mercados existem comida, né? Normal, como qualquer mercado, mas só uma opção. Não existe concorrência, as marcas, né? Os produtores não têm concorrência. É uma marca de arroz, uma marca de feijão, uma marca, sabe? E aí você falando sobre isso, eu imaginei, eles não importam, né? E tá todo mundo em isolamento social. Quem tá produzindo? Quem tá trabalhando e gerando, né? Alimentos para os mercados, enfim, para a sociedade cubana. A gente sabe que eles estão recebendo um auxílio padrão, né? Eles já recebem, mas eles estão recebendo um para ficar em casa, né? Eu acho que o governo, obviamente, né, ele não quer cair, e muito menos eles querem perder, né, a ideologia deles, digamos assim, né? O New York Times lançou em abril uma matéria, Cuba sem os Castros, né? Como é que vai ser daqui pra frente? Porque os Castros seria basicamente não só pessoas, né? Mas a ideologia, né? A ideologia que eles carregavam na luta deles e no que eles acreditavam, e, enfim, repercutia na liderança deles. E aí o mundo vê Cuba fragilizado quando os Castros saem do poder, né? E talvez eles também, né, comecem a duvidar, não da ideologia, né, mas do curso do país, enfim. E o governo, eu acho que ele vai ser autoritário, obviamente, né, para que isso não caia, a ideologia não caia. Eles colocam os revolucionários na rua, que são pessoas estruturadas, né, como você falou, né, pessoas que têm conhecimento da revolução e da ideologia comunista, mas eu acho, né, que eles também devem dar um fomento, né, para os revolucionários poderem se manterem nas ruas, né, porque eles estão combatendo gerações futuras, filhos e sobrinhos, e eu acredito, né, como na Venezuela, eles não vão ceder. Eu acredito. Não tô comparando, eu tô falando da forma como o governo vai agir em relação
a revolução. Eles não vão ceder. Eu queria primeiro dizer aqui a Kleber que, na minha humilde opinião, vou falar primeiro do Haiti, que depois eu quero falar essa paixão latino-americana que é Cuba e seus babados. O Haiti precisa... A Cuba é um babado. A Cuba é um babado. O Haiti precisa de investimento. O mundo ocidental precisa tratar o Haiti como aquela pátria que sofreu muito e sofreu muitos ataques e está precisando de apoio, está precisando de civilidade. Um país, uma nação não pode ser comandada por grupos milicianos, não é? A população tem que ter segurança pública. O Haiti não causa muito incômodo no mundo porque o Haiti não tem riquezas. O Haiti, como o Kleber muito bem falou aí, não é? O Haiti vive da agricultura de subsistência, então não há riquezas, não há commodities, não há cana-de-açúcar, não há aço, não é um país assim tão bonito para que o turismo seja intenso e a partir daí se possam aproveitar riquezas, né? Quer dizer, o Haiti é aquele... ninguém, vamos falar a verdade, né? É uma palavra que se usa no marketing internacional. O Haiti é um player, não é um jogador que não afeta ninguém no mundo. Ninguém está de olho nele, nem a China. E quando a China não está de olho em algo é porque realmente é complicado. Então o Haiti precisa disso, precisa de apoio, precisa de compaixão, de solidariedade mesmo. Esse é o que eu penso. E em relação... Só fazer um adendo a isso aí, você falou dessa questão da riqueza. Eu tenho medo quando os europeus olham para países da América Latina com a desculpa da civilidade. Sabe por quê? Porque, por exemplo, algumas marcas europeias, elas investiram na construção, elas investiram em sedes delas no Haiti. Né? Isso foi um artigo do Le Monde que eu li alguns anos atrás. E o que é que eles faziam? Eles empregavam pessoal com, salvo engano, o valor equivalente a 1/4 de um salário mínimo, pagando assim bem pouco mesmo, sem qualquer garantia além desse salário, e a jornada de trabalho ultrapassando as 16 horas. Ou seja, usavam o Haiti como um local para explorar a mão de obra ao extremo, tendo um gasto muito pouco com esse desenvolvimento. Então, como nós estamos aqui tentando esclarecer para vocês, não há um ponto de vista único. São questões realmente muito complexas. E eu quero voltar a Cuba, porque Cuba é uma paixão, não é? A direita adora dizer que Cuba não deu certo, que o comunismo não dá certo, sem explicar, como meus colegas e minhas colegas falaram aqui, logo no começo desse podcast, que houve um embargo econômico dos Yankees, dos americanos. O tio Sam se incomodou demais, porque Cuba, quando Fulgêncio Batista era presidente lá nos anos 40, 50, Cuba era chamada de o bordel dos Estados Unidos. Por quê? A uma hora e pouco de avião, os americanos saíam para os bailes, né? Cuba era um retiro, um refúgio caribenho barato, onde você tinha lá hotéis para a classe mais rica da sociedade americana, mansões. Artistas iam para Cuba para bailar, para fumar charutos, para dançar e para a prostituição. Então, enquanto estava isso, estava tudo bacana, não é? A partir do momento que Fidel e Los Hermanos, não é, subiram as montanhas e começaram a dizer, não, isso daqui tá errado, não vai ser assim. E no Réveillon de 1959, como bem lembrou Pablito, el hermano da Revolução, não é? Eles disseram, agora Cuba é nossa, é do povo. Os americanos disseram, opa, peraí, não se pode ter um aliado da Rússia com 1 hora de viagem de avião, ou seja, transforme isso em mísseis, não é? Um míssel leva poucos minutos de Cuba até a Flórida, até ali a costa leste americana, né? Então nós precisamos levar isso em consideração. Eu quero lembrar, gente, aprofundem-se suas leituras, a gente vai dar umas dicas aqui no final, aprofundem isso para não falar besteira de dizer, Cuba é um paraíso ou Cuba é um inferno. Não é uma coisa nem outra. A mim, volto a dizer, não posso falar com
com paixão de Cuba, porque não a conheço pessoalmente e nem tenho formação, estudo e leitura para dizer eu acho isso, eu acho aquilo. O que eu acho é, quando a gente se apaixona demais, a gente fica cego. Quero lembrar a meus hermanos e a minha hermana de bancada que quando a blogueira Ioane Sanchez esteve no Brasil, salvo engano, em Feira de Santana aqui na Bahia, ou foi em Salvador, para um congresso. Foi feira. Feira de Santana, não foi, Pablito? Foi. Pronto, aqui a gente é caldo de cana, é na hora. Ele nem deu uma gulgada. Eu tava lá em feira nessa época, tava fazendo mestrado lá. Então, você estava nesse momento que ela foi ameaçada pelos esquerdistas? Eu não tava no evento, não. Então, houve um evento em que não deixaram ela falar. Não deixaram ela falar apenas porque ela teve a ousadia de começar a informar o mundo que as coisas lá não eram 100%. As coisas não eram assim tão lúdicas, tão maravilhosas como se propagou por uma esquerda bastante apaixonada. E me lembro que eu fiquei chocado. Vocês sabem quem foi que ficou à frente dela, porque ela quase que levava uns tapas, entendeu? À frente dela e disse: companheiros, companheiras, nós não podemos fazer isso, nós precisamos ouvi-la. Foi o senador Eduardo Suplicy, grandão, 1,90 m, homem forte, ex-lutador de boxe, que disse: não é assim que se faz. E pai do Supla, tem que lembrar disso. E pai do Supla, não é? Quer dizer, Eduardo Suplicy trouxe ali naquele momento, vamos ouvir o depoimento dela. Então essas paixões, a esquerda e a direita, as paixões da direita é para dizer: Cuba não deu certo, porque Cuba não tem isso, ou como aqui Lídia lembrou, porque só tem uma marca de açúcar, não é aquilo, não é isso. Não, peraí, mas algumas coisas lá deram muito certo, não é? Não só a medicina, não só a erradicação do analfabetismo, para mim isso é sensacional, é apaixonante saber que uma nação conseguiu resolver isso, uma nação pobre, não é? E aí todo mundo fala: mas lá os médicos, tudo bem, a medicina é legal, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo. Gente, eu tenho muitos amigos médicos, eu já trabalhei como assessor em Secretaria de Saúde. Os que conheceram os médicos cubanos, eu conheci alguns deles, e eu conheci comunidades quando eu estava na secretaria, e começou a história do Mais Médicos. As comunidades morrem. Eu estou aqui falando porque eu morrem de saudade dos médicos e das médicas cubanas. Vocês sabem por quê? Porque eles eram cuidadosos, porque eles faziam perguntas aos pacientes. Dona Lídia, a senhora está com pressão alta? A senhora come o quê? O que foi que aconteceu? Como vai seu filho? A senhora caminha? A senhora está apaixonada? A senhora aí... Quer dizer... É esse depoimento. Tratamento humanitário. Totalmente humanitário. Então, as coisas não podem ser tão apaixonadas, né? E só para encerrar, como cidadão latino-americano, sou louco por Latinoamérica, eu torço muito para que Cuba encontre o seu caminho em paz, porque eu acho que é uma nação que tem muito a nos ensinar. E em breve, logo que eu estiver vacinado, vou dar um pulinho em Cuba. Gente, só quero lembrar uma coisa: nós brasileiros, os brasileiros ricos, vocês estão lembrados, né? Começou agora no começo do ano essa história do turismo de Cuba, de ir para lá se vacinar, ficar lá 15 dias, tomar uma vacina. Quer dizer, nessas horas, Cuba não é mais babado, Cuba é legal. Só um complemento aí do que você falou, essa questão dos médicos cubanos. Eu acho que esse tratamento humanitário, ele também vem desse sentido de pertencimento, que é como a gente falou no nosso fora aqui na nossa gravação, a gente vinha falando sobre o comportamento de pertencimento, né, das comunidades, da comunidade, né, desse sentido de comunidade e tudo mais, quando o cubano, ele se sente tão igual a qualquer um outro, né, a um médico, ou um faxineiro, ou um pedreiro, ele se sente pertencente de uma sociedade tão relevante quanto qualquer outra profissão. Eu acho que é uma lição que a gente pode tirar dessa questão, né, do pensamento do cubano, esse sentido de pertencimento. Todos nós construímos a sociedade. Acredito que essa situação de Cuba, o presidente cubano, ele em dados momentos ele vai realmente utilizar a força necessária, mas
com certeza vai haver também concessões, porque não vai dar para, digamos, tampar mais aquilo ali, não vai dar mais para reverter. É algo que vai se tornar cada vez mais irreversível, porque, como já dito aqui nesse podcast, tem uma situação que já é da nova geração. Lembrando que isso aí não tem nada a ver com os movimentos anteriores, o movimento do Maleconazo, que foi aquele movimento de tentar sair, e que houve até os momentos em que Fidel realmente ele recuou, mesmo com a polícia utilizando a força, reprimindo, mas teve aquele momento em que a população cubana ela começou a fugir para a Flórida, com fotos que até hoje ainda circulam nos grupos de WhatsApp. Até hoje é aquelas mesmas fotos do pessoal fugindo de Cuba para a Flórida, que foi no ano de 1994, lembrando que esse aí foi o período que a União Soviética, que era o principal parceiro de Cuba, ela se desintegrou e com isso resultou em problemas econômicos na ilha cubana. Agora, como dito até no início do podcast, um dos problemas econômicos veio ser causado exatamente com a pandemia, que reduziu o fluxo turístico, que é um dos principais fontes de renda de Cuba, já que ela ainda sofre o embargo dos Estados Unidos. Tem a questão da própria vacinação da população cubana e tudo isso aí faz efervescer novamente esse movimento social. Se o presidente ele vai utilizar seus mecanismos para inibir, reprimir os movimentos populares, e isso vai acontecer. Aí vocês vão até dizer, isso ocorre lá em Cuba, ditadura. Lembra que aqui no Brasil também ocorre, viu, gente? Só é você ver que no último protesto mesmo, por exemplo, que teve em Porto Alegre de uma mulher que estava batendo panela contra Bolsonaro, ela do nada foi presa. A gente tem gente que foi presa porque estava com uma garrafa de pinho-sol na bolsa. E tudo isso aí se utilizando a Lei de Segurança Nacional. E várias outras pessoas. Gente que foi presa porque estava com uma faixa fora Bolsonaro genocida no carro, foi presa. E gente que disse fora genocida foi presa. Ou seja, há os movimentos, os mecanismos para inibir. Não somente em Cuba, mas também em outras nações que utilizam esse argumento de defesa, de proteção nacional para utilizar medidas antidemocráticas. O governo cubano vai ceder? Vai, com certeza. Acredito que, não vou dizer com certeza, não sou especialista político, não tenho essa formação, mas acredito que vai ceder a esses movimentos populares, porque, como já dito nesse podcast, é algo que vai ser irreversível, porque é algo da nova geração. Eu queria salientar também a questão do caso, no caso haitiano, sobre o fato de que a população haitiana ela vive 60% dela com $2 por mês. Gente, $2 é R$20. Essa é a realidade. A Ellen, que já participou de alguns programas aqui com a gente, a Ellen Miranda, ela fez um documentário sobre pessoas que vivem com $1 na América Latina. Como é a realidade delas. Pablito, eu queria um espaço aqui da bancada para que pedir a Kleber que quando ele encontrar com essas pessoas que falam que o Haiti não deu certo por causa do voodoo, eu queria lembrar, eu estou tendo a alegria de ler a biografia da Ângela Maria, grande cantora brasileira, e cujos pais eram evangélicos, eram da Igreja Batista e não queriam que ela fosse artista. Mas por que é que eu estou falando isso? Porque um dos grandes sucessos de Ângela Maria, né, que fez com que ela se tornasse uma das artistas mais consagradas do Brasil, se chama Babalu. E Babalu é um ponto de voodoo que diz: está empezando el velório que le hacemos a Babalu, dá-me 17 velas para pôr nelas em cruz, dá-me um cabo de tabaco, manhengue, e um jarrito de aguardiente, dá-me um pouco de dinheiro, manhengue, para que me dê la suerte. Eu lhe quero pedir que me nego me queira, ai negro, que ele tenha dinheiro e que não se muera. E hoje eu lhe quero pedir a Babalu, negrito muito santo como tu, que não tenha outra negra e que não se muera. Ou seja, a pessoa faz uma promessa à entidade, não é? Vai acender uma vela, acender um cigarro, vai dar dinheiro e pede um amor. Ou seja, menos preconceito, minha gente, menos preconceito. Ângela Maria era uma pessoa reconhecida por sua caridade. Olha, o Brasil do passado, apesar de ter muita coisa ruim, tinha suas vantagens. Então, menos preconceito, e volto a dizer, o Haiti precisa de compaixão, solidariedade, saúde e trabalho. Tem uma matéria do El País que fala um pouco sobre essa coisa da vivência das pessoas com esses $2, né? A matéria traz falas de pessoas que estão ali no mercado de Porto Príncipe. O mercado, enfim, com aquela realidade bruta e terrível de pessoas que tentam sobreviver
sobreviver, apesar de todas as adversidades e ainda com mais o agravante da pandemia. Ele vai ouvir pessoas, por exemplo, que vão dizer que eles não esperam muita coisa da política, inclusive nem sabem direito o que aconteceu com o presidente, porque ele morreu. A única coisa que eles querem é que o preço dos alimentos caia, porque se isso não acontecer, eles vão ficar como a pessoa da matéria acaba falando, né, que é uma mulher que está no mercado de Porto Príncipe tentando vender alguns itens de higiene. O nome dela, que eu vou abrir aqui, se o celular me permitir, é a Clena Dival. Ela vai tentar sobreviver vendendo artigos de higiene dentro de uma cestinha no centro da cidade, no meio do mercado de Porto Príncipe. E ela vai falando um pouco sobre como é difícil viver num contexto onde ela acorda com medo de não voltar para casa, porque os traficantes alimentados com as armas do narcotráfico, eles meio que ditam as regras do que acontece ali, e o poder estatal meio que não pode fazer nada diante desse poder paralelo que existe e que é muito forte. Então é uma matéria inclusive bastante tocante. É uma realidade em onde outros países latino-americanos também estão à mercê, né? A Colômbia, durante a hegemonia dos grandes grupos de narcotráfico, Pablo Escobar e o cartel de Medellín, o cartel de Cali, todos esses cartéis exercendo um poder muito forte, tomando de conta do poder político. No México isso acontecia com os cartéis da cocaína, dos atravessadores mexicanos que levavam a cocaína para os Estados Unidos. Enfim, no Haiti você ainda vai ter, além dessa instabilidade política muito forte, oriunda de uma situação econômica que Kleber já explicou, ela é fruto de uma indenização que os haitianos tiveram que pagar à França, que não abriu mão de receber essa indenização. É válido lembrar que isso nasce também de um despeito francês, porque quando a revolução vai acontecer no Haiti, Toussaint Louverture e a galera dele, eles vão expropriar as grandes propriedades de terra, vão chegar lá, vão descer o cacete dos colonos, vão matar colonos franceses. É válido lembrar, inclusive, que numa população de 40 mil colonos existiam 450 mil escravizados, 40 mil colonos comandando a ferro e fogo, com muita violência, 450 mil pessoas escravizadas. Por isso que a revolução que aconteceu lá foi uma revolução, a gente pode dizer que é sanguinária sim, porque teve muita morte, mas também foi uma revolução muito concentrada e organizada. Claro que depois aí vão ter dissidências, e aí a gente pode fazer até uma minipédia sobre a revolução do Haiti. Mas o que eu queria dizer é que, seja lá qual for o país latino, sempre vai haver, além dessa questão econômica, uma série de questões oriundas da realidade social em que esse desequilíbrio econômico vai gerar. E aí você vai ter o narcotráfico lá no Haiti, os grupos milicianos, enfim. Além dessa briga que vai ter dessa questão política. Em Cuba, é uma questão histórica da política cubana e da organização do regime cubano. Existe uma tradição que hoje é contestada por uma geração que não viveu a revolução. Ela não sabe o que é a revolução. Como é que a revolução pode ser ressignificada para eles? O que é que essa revolução significa de fato para eles? Nesse momento ela não significa nada, ela significa opressão, ela significa amarras. Bom, dito isto, vamos para as nossas indicações. Hoje é dia de a gente passear pela cultura latino-americana. É o momento de a gente dar algumas indicações aí, principalmente para nossa playlist, né? Fazer uma playlist dançante, musicada, enfim. Eu vou dar duas sugestões aqui de duas músicas bem ritmadas e interessantes para o seu final de semana aí, você que está nos ouvindo. As músicas são A Buena Vista, dos Soneros de Verdad, e Los Sitios a Cere, de Los Gardenias. Tá na nossa playlist aí. Escute, e vou sugerir, eu fiquei surpreso porque até o momento em que eu olhei não tinha esse documentário e me parece que ninguém colocou. Eu tinha colocado inicialmente os vídeos do Ernesto Varela. Não sei se vocês sabem, mas o Marcelo Taz, nos anos 80, ele tinha um personagem chamado Ernesto Varela que fazia videozinhos engraçados sobre vários assuntos, né? E ele foi para Cuba. Eu arriscaria dizer, enquanto historiador, que os vídeos que Ernesto Varela faz em Cuba são maravilhosos.
gostosos para você trabalhar em sala de aula até. E para você fazer uma análise de discurso ali do Marcelo Tais naquela Cuba dos anos 80 que não existe mais. Então é muito gostoso de ver como o Ernesto conversa com os cubanos, ele descobre aí os momentos de lazer dos cubanos, o que é que eles gostam de fazer, o que é que eles gostam, como é a visão deles de mundo, enfim, é uma outra geração que não tem nada a ver com a geração que hoje foi pras ruas, né, pra você ver como pode ser estabelecido esse paradoxo. Então fica essa dica. O documentário que eu tô falando é Cuba and the Cameraman, Cuba e o Cameraman, que ninguém sugeriu aqui, até onde eu vi. Massa. É massa, é muito legal. É divertido, inclusive, porque é um personagem, né? O cameraman, ele vai em vários momentos, né? Ele vai logo no início da Revolução, depois ele retorna nos anos 80, ele vai retornar mais pra frente. Então é interessante ver os anos se passando e os personagens se modificando, envelhecendo, morrendo até, né? É muito legal. É até tocante, inclusive. Eu gostei bastante. Então fica a dica pra vocês. O cameraman é norte-americano, né? Ele vai pra lá pra acompanhar como é que tá a ilha. É isso. É isso que eu vou indicar hoje. Vocês vão indicar o que, minha gente? Eu vou indicar... É um clássico já, né? O Dirty Dance, Noites em Havana. É uma extensão, né? Digamos assim... É extensão que fala? Ou é franquia? É a franquia do Dirty Dance lá dos anos 80. Só que agora sobre a perspectiva histórica, né? De Cuba dos anos 60. Mentira, dos anos 30. É? É porque, se não me engano, o personagem do Patrick Swayze, ele não aparece? Não? Aparece. A não ser que ele tenha pegado Não. A franquia que eu digo tempo, é né? o mesmo sentido, né? De eles viverem pela dança e tudo mais. Mas não a continuação, não. Mas eu acho que é continuação, porque o Patrick Swayze não aparece lá, o personagem... mas eles estão vivendo a época da Revolução, né? Inclusive, a última cenas do filme é o momento em que os revolucionários tomam a cidade e expulsam os americanos. Eu não lembro direito não, mas eu lembro que o Patrick Swayze está no filme. Tá. E ele é professor de dança, né, inclusive. Mas aí, no caso, o interessante do filme é que ele passa por esse momento da revolução. E o irmão dele é revolucionário. E ele briga com o irmão porque o irmão quer que ele participe da luta. O irmão dele quem? O irmão do protagonista quer que ele participe da luta, que ele faça parte do Diego partido. Luna. O Diego Luna. E aí o Diego Luna, ele trabalha no hotel como garçom e o irmão dele acha um absurdo, né? Porque ele se rende aos americanos, ao capitalismo americano, o imperialismo americano que eles chamam, né? E aí ele tem esse atrito com o irmão, porque o irmão dele ele vive fugindo da polícia, porque ele é um revolucionário. E aí na última noite do evento, né, que é as últimas cenas, o final do filme, é um momento em que, inclusive spoiler aí, é um momento que os revolucionários tomam Cuba e expulsam os americanos. E é um filme muito bonito, muito romântico, né? Mas é bonito ver alguns momentos a música cubana sendo explorada, a cultura cubana, né? A mistura da pele indígena com o negro, né? E a cultura indígena com a cultura africana, e que constrói toda essa imagem, né? E cultura cubana. E aí eles mostram no filme esse momento das danças sendo misturadas, o ritmo musical caribenho também, né? Enfim, é muito bonito, as cores de Cuba, inclusive o pessoal que vai em Havana, né, pro turismo, eles falam bastante, porque praticamente congelou no tempo, né? Ainda são aqueles carros, ainda são aquelas cores, as fachadas são pintadas ainda como no tempo da Revolução. Eu acho que o personagem... Eu tava olhando aqui os anos em que os filmes, eles retratam, né? O Dirty Dancing, apesar de ter sido feito nos anos 80, a história se passa em 63. É 60, né? Então, possivelmente é o mesmo personagem do Patrick Swayze. Só que 20 antes, anos depois. Não, só que antes porque Dirty Dancing se passa em 63. O Dirty Dancing 2 em 58. Ah, tá.
Então tá próximo mesmo. Então eu acho que o Patrick Swayze, antes de ser o professor lá daquele lugar, ele passou uma temporada em Cuba, né? O personagem dele. Inclusive, ele segue o fio do trabalho dele, né? Porque ele trabalha em hotel. Eu acho que ele é professor de dança num hotel. Ele passou uma temporada ele... antes ali, depois ele foi pra aquele lá do clássico. Então faz total sentido, segue um filme mesmo, é uma franquia. Enfim, eu acho bonito o filme, essa riqueza, né? Porque, pelo menos eu, na minha geração aí, millennials, a gente não tem muitos filmes que falam sobre Cuba, né? Talvez um personagem cubano ou uma música e tal, mas o filme que eu vejo, assim, que popularizou, né, no caso, momentos e vivência em Cuba, é esse filme. E aí eu acho muito bonito. Então eu vou indicar esse filme e a música é maravilhosa. Eu amo a trilha sonora desse filme. Inclusive vou indicar a música do Orixás, que é o Represent. Você e Kleber colocaram a mesma música. Sério? E olha que eu fiz em seguida de Kleber. Eu coloquei a música nova. Represent Kleber viu e mudou a música. Você perdão, ouviu, né? Eu não vi. Não, tô falando, você ouviu, ele falou agora aí. Ah, sim, que ele mudou, mas eu não tinha visto. E Havana, da Camila Cabello, né, que é uma jovem que vive nos Estados Unidos, mas ela é cubana e difunde um pouco da música caribenha. Deve ser imigrante, né? Possivelmente. Não sabia, não. Pois é. Eu só sabia que ela foi expulsa do Fifth Harmony. Mas ela é cubana. É a única informação que eu tinha. Ela canta Havana, Nana. Então ela deve ter propriedade, né? Márcio, é você ou eu? É você. Pronto, vamos lá. Depois sou eu. Sempre os revolucionários à frente de tudo. É assim mesmo. Bem, eu vou aqui indicar um livro para vocês. É o livro A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista. O que não deve ser dito. Que esse livro é do autor Marco Morel. E esse livro é um livro muito bom, que ele vai tratar a repercussão da Revolução Haitiana no Brasil, isso no período colonial e imperial. E aí vocês vão ter como o antirracismo, a crítica à escravidão, as afirmações de soberanias nacionais, que são o pano de fundo para a narrativa do livro. Só para vocês verem como é uma narrativa complexa falar do Haiti, Marco Morel ele levou 15 anos para terminar essa obra, viu, gente? Para vocês verem como é complexo falar do Haiti. Não dava para falar do Haiti aqui só nessa horinha, falar de Haiti e Cuba. Seria algo imenso, um podcast. Mas aí eu faço essa indicação desse livro e agora tá na hora até do jabazinho, né? É na hora do quê? Pablo? Mr. Bottini. Vai lá, dono da Polishop. Pronto, é hora de fazer o nosso jabá, porque a gente tem uma resenha desse livro lá na TV Historiante, no YouTube. Uma resenha aí pelo professor Pablo, que ele faz uma resenha desse excelente livro. Aí você já aproveita, vai lá na TV Historiante, já assiste outros vídeos, já segue o canal, ativa o sininho, já fica por dentro das novidades que a gente posta lá no canal. Jabá pesada aqui. E como músicas, eu vou indicar aqui 2 músicas. Uma delas é Haiti, e aí eu vou botar aqui, que é um dueto entre Emicida e Caetano Veloso, que essa música é do Caetano, mas aqui eu vou deixar esse dueto, que é excelente, entre essas 2 grandes vozes. E vou deixar também aqui como a outra dica de música, eu vou deixar aqui dessa cantora cubana que é radicada na Suíça, uma instrumentista, no caso uma violonista. Ilian Canizares. Essa daí eu descobri até nas pesquisas de músicas instrumentais para o correspondente de guerras. Eu descobri ela. E é excelente as músicas dela. E vou deixar a música Cimarrón. Vocês vão curtir porque ela não é só aquele instrumental. Somente os metais. No caso, o violino. Mas ela traz todas aquelas influências caribenhas, todas aquelas influências ali cubanas na música. Vocês vão curtir bastante. Ok, eu indico, eu quero indicar um filme que tem o nosso grande artista Wagner Moura, baiano. Esse filme está na Netflix e se chama WASP. WASP, W-A-S-P, Rede de Espiões. É uma história, é um filme baseado em fatos reais que aconteceu sobre espionagem entre Cuba e os Estados Unidos. É um filme bem legal, bem interessante mesmo. Você encontra lá, WASP, Rede de Espiões. O livro eu falei, vou repetir aqui.
Você encontra no Amazon, encontra por aí, ou em sebos e tal. O livro se chama A Ilha, um repórter brasileiro no país de Fidel Castro, do Fernando Moraes. É um livro muito interessante, influenciou muita gente. E como música, aí vocês pegaram Mi Coração. Eu prometo a todos os hermanos de América Latina que vou aprender a falar um espanhol decente. Mas eu ouço a música, tento aprender as letras porque me gusta muitíssimo. Então, Buena Vista Social Club, eu indico 2 músicas, Pablito, para setlist. Amor de Louca Juventude e Quizás. E lógico, não poderia deixar de indicar Soy Louco por Ti, América, de Caetano Veloso. E eu queria terminar minha participação mandando um abraço a los hermanos, cantando um pequeno trecho de Quizás, porque já estou apaixonado. Sempre que te pergunto que quando, como e donde, tu sempre me responde Quizás. Estás perdendo el tempo pensando por lo que mais. Quizás. Esta canção vai para você aí que está perdido em América Latina. Adorei fazer esse programa. Eu vou aproveitar, inclusive, para sugerir outra música que eu acho que também é cubana, que é Guantanameira, gente. Guantanameira é cubana. Rapidamente aí, observem, por favor. Quem canta isso é Mercedes Sosa. Que acredito que Guantanameira é, inclusive, uma... Pronto, Guantanameira faz parte de um gênero musical muito popular nos campos de Cuba, a guajira. Guantanameira é a mulher de Guantánamo. Gente. A mulher de Guantánamo se chama Guantanameira. Gente, esse podcast hoje, se você estudar ele direitinho, você passa no Enem. Eu já li sobre essa música. Aí é Guantanameira, Guarira, Guantanameira. Então fica mais uma vai pra playlist. Vamos atrás da Guantanameira, porque a gente ia deixar passar. Então você termina com uma canção, não é? Chamada Índia. Uma canção que teve a tradução para o português, que é uma maravilha, né? Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noites que não tem luar, que também tem influência latina. Eu estou tão cantante. Contento. Gente, eu adoro. Eu prometo a vocês, eu estou aqui fazendo uma promessa para os seguidores, seguidoras e apoiadores e apoiadoras do podcast que vou aprender espanhol. Pior que eu entendo, porque eu tinha um fascínio por português de Portugal. E eu uma amiga, a avó dela era portuguesa, e a gente se divertia com como ela falava e ficava imitando o sotaque dela, português de Portugal, né? E aí quando a gente se via, a gente começava com uma piadinha e a gente desenvolvia e não conseguia mais parar de falar em português de Portugal. E aí um dia a gente estava num casamento de uma amiga, ela era madrinha, eu era convidada. E aí uma das madrinhas fez, tem uma menina portuguesa ali. Era eu. Porque eu não consegui parar, mas é viciante. Pois não? Pois não. Eu lembrei agora, sem querer, daquela fantástica feira que acontece em Pinhas de Monção, que eu gosto muito. Você gosta também, né? Vamos à foda? A grande feira da foda. Cláudia sabe dessa história? Vamos à foda! Sei sim. Vamos à foda! A grande feira da foda? Sim. Infelizmente ela foi cancelada por causa do Covid, Covid, dia né? Fantástico. O segundo dia é ótimo. Foi. O terceiro dia Pinhas de Monção, gente, Portugal é um lugar delicioso, mas a gente precisa fazer historiante International Travel historiante, viu? Mas o primeiro país vai ser Portugal. Nós vamos lá. Tem que ser Portugal. No ano que vem, se Deus quiser. Com certeza. Aí o que eu queria, antes da gente encerrar, eu não posso esquecer de sugerir... Primeiro dia fantástico. O segundo dia é ótimo, o terceiro dia é divertido, e acabou. E acabou. Que é foda. F-O-D e
piada. O ouvinte, não se assuste. Piada interna. Caro ouvinte, a Feira da Foda de Pinhas de Monção é um evento que acontece em Portugal, que tem a ver com um prato especial da região que se chama foda, né? Que é uma carne de carneiro feita com essências e um tempero característico de Pinhas de Monção. Então a gente não tá tirando nem, tá falando sério. Vamos para Pinhas de Monção curtir o delicioso prato lá. Eu não posso deixar de... pra lá, viu, gente? Vamos lá pra Pinhas de Monção, pra Feira da Foda, comer porra recheada. O negócio só piora, né? Porra recheada, pra quem não sabe, é churros. Churro recheado, lá é porra recheada. Kleber, é bom lembrar que esse é um podcast de família. O pessoal agora tá com as orelhas em pé. Gente, eu não posso deixar de sugerir que vocês leiam o livro A Revolução Cubana, do Luiz Fernando Ayerbe. É um texto bem tranquilo, bem bacana de você compreender o que foi a Revolução Cubana. É até de uma coleçãozinha de introdução a determinados conceitos. E outra coisa, quem fala também sobre a Revolução Cubana é o eterno Florestan Fernandes, gente. Um dos maiores sociólogos brasileiros, talvez o maior deles, né, que fez escola no Brasil e que ele fala sobre a Revolução Cubana, ele analisa a Revolução Cubana, tá? Fica essas duas dicas também, antes da gente encerrar tudo, e sim, agora, obrigado você que nos ouviu até agora, ficamos muito felizes com essa 1 hora de relação com seu ouvidinho, né? Espero que tenha sido um episódio bacana pra você, porque pra gente foi super divertido, e nós vamos dar o nosso tchau coletivo, 1, 2, 3... Tchau!